Como resultado do crescente gap entre o Brent e o WTI, toda a responsabilidade do ajuste da oferta continua a pesar sobre os produtores de shale dos Estados Unidos. Nosso convidado é Thierry Bros, que vai compartilhar com a gente sua opinião sobre o gás e como o petróleo shale está se saindo após a chamada revolução do gás shale. Thierry, uma questão crítica no momento parece ser se os produtores de shale serão capazes de manter um investimento inovador e rentável. Qual é a sua opinião sobre isso? Isso é muito interessante, pois se compararmos com o que aconteceu 10 anos atrás, quando o gás shale ainda nem era visto como uma revolução, eu publiquei um artigo dizendo que o custo marginal disso seria de cerca de $6 por milhão de BTU. Os preços caíram acentuadamente e em 2012 os preços chegaram a até $2 por milhão de BTU. Durante esse período, tivemos um aumento dos volumes de produção. Nós temos visto tecnologias inovadoras que estão causando queda nos preços. Isso também está acontecendo com o petróleo no momento. E o mercado da commodity está tentando definir o custo marginal de um barril. Há 6 ou 7 meses, nós pensávamos que o custo marginal de um barril era o custo do petróleo venezuelano para equilibrar o orçamento do país, o que não faz sentido. Agora, nós achamos que o custo seja a produção de petróleo shale nos Estados Unidos. Então, a questão sobre qual é o custo marginal permanece. Também é importante considerar que o mundo mudou. Antes de alcançarmos o pico do gás ou do petróleo, nós pensávamos que o valor desses recursos estava aumentando. Agora, com essas duas revoluções, nós sabemos que temos recursos demais para lidar com a mudança climática. Portanto, alguns desses recursos terão que permanecer no subterrâneo. Isso significa que o valor dos hidrocarbonetos também caiu com essas revoluções. Em se tratando de segurança energética, alguns querem remover a antiquada proibição de exportação dos Estados Unidos para permitir que os produtores americanos de shale compitam de forma justa no mercado mundial de petróleo, protejam empregos e promovam a segurança energética. Por outro lado, a Europa introduziu uma união energética. Você poderia nos explicar os dois lados? Se considerarmos os Estados Unidos antes das exportações de petróleo, 3 anos atrás, nós falávamos sobre as exportações de gás natural liquefeito. Essas usinas estão em construção. Se analisarmos os detalhes, 45 milhões de toneladas de gás natural liquefeito serão expostas nos próximos anos. Isso representa 20% do mercado mundial do produto. Eles precisam dessas exportações porque querem aumentar a demanda. E a única forma de se aumentar a demanda é aumentando a demanda aparente. Esse talvez seja o caso do petróleo. Como você mencionou, a Comissão Europeia criou sua nova União Energética em 25 de fevereiro. O elemento interessante dessa medida é que a segurança energética aqui é vista de forma completamente diferente. É impressionante como a Rússia foi só mencionada uma vez no relatório de 22 páginas da Comissão Europeia. Nesse ponto, a segurança energética começa a se tornar interessante na Europa. E o texto diz: quando as condições forem adequadas, a União Europeia analisará reenquadrar a relação energética com a Rússia, com base em condições equitativas em termos de abertura do mercado, concorrência leal, proteção ambiental e de segurança para o benefício mútuo das partes. Curiosamente, estamos vendo de um lado que a segurança energética significa exportações de GNL, e por outro lado, na Europa, isso significa que a diversificação da importação dessa oferta é a diminuição do consumo de gás russo e o aumento da compra do GNL, como está acontecendo até agora em 2015. Thierry, muito obrigada pela participação e pelos comentários. Isso é tudo por hoje. Obrigada por assistirem e continuem conectados para mais notícias de commodities. Até mais!